Bom, vamos lá. Coloquei aqui para gravar. Só recapitulando. Então, Jacó, ele primeiro, um dia, alguns tempos atrás, né? Ali a Bíblia não menciona quando, mas a Bíblia diz que Jacó, ele troca com o irmão um prato de comida pelo direito da primogenitura. O que dava o direito da primogenitura? Tudo isso que eu já falei para os irmãos, tá? A maior parte da herança, a bênção especial, a autoridade transferida e o dever também de cuidar ali dos pais em idade avançada e da assistência e tudo mais. Jacó, então, ele já havia trocado com Esaú e já era dele esse direito de primogenitura. E aí que vem a problemática, né? Vem a experiência de Jacó. Por quê? Isaac, ele vai ficar velho e já de idade avançada, ele chama Esaú para liberar sobre ele a bênção especial que eu citei para vocês. Só que essa história da primogenitura ninguém sabia, né? E aí ele libera essa bênção especial. E o que é essa bênção especial? É a bênção, era uma oração especial feita pelo pai um pouco antes da sua morte, fazendo atribuições especiais ao filho primogênito, invocando graça especial para que esse filho ocupasse um lugar de distinção no plano de Deus. Então essa bênção era muito importante, porque essa bênção ela referia-se às provisões, à fertilidade da terra, o sustento da casa, o domínio sobre outros povos e, por último, a garantia da segurança das vitórias sobre os inimigos. Ou seja, era algo ali muito importante. E quando Rebeca, que é a esposa de Isaac, ela ouve o pedido de Isaac a Esaú, ela chama Jacó e traça um plano de engano, tá? Então, irmão, isso aqui é muito interessante. Depois você dá uma lida ali no livro do Gênesis. É muito interessante você ver por quê, né? Que nível chegou a esposa trair a confiança do próprio marido, né? Porque em Gênesis capítulo 26 fica bem claro por que isso aconteceu. Porque havia aquele famoso vou puxar ali sardinha para um filho e ter o favoritismo de filho dentro de casa. A Bíblia diz que Isaac, ele tinha Esaú como o seu filho favorito, né? Vou colocar assim. E Jacó já era ali o favorito da mãe. E aí um puxava a sardinha para o outro. Né? O que isso deu? Divisão na casa. Uma casa onde os pais e os próprios pais fazem os filhos entrar em briga, né, em disputa, não tem outra saída. O que vai acontecer? Rebeca vai ouvir Isaac dizendo para Esaú, vai lá, caça um animal para mim, prepara uma comida especial que hoje eu vou te dar a bênção da primogenitura. E aí a Bíblia vai dizer que Rebeca vai chamar Jacó e vai fazer ele se passar pelo irmão. Né? E Jacó, ele se passa por Esaú. Então, o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que ele era do lar, né? Ele era mais de casa, ele mexia mais com tendas. Ele vai se cobrir com pelos de animais, porque a Bíblia vai dizer que Esaú ele era ali peludo, né? Quando ele nasce. E ele vai colocar as roupas do irmão. Então ele vai enganar o pai. Ele coloca as roupas do irmão, prepara o guisado e ele chega até a presença de Isaac. Quando ele chega na presença de Isaac, imagina a cena, tá? A Bíblia vai dizer que Isaac, por ele já estar bem avançado de idade, ele não conseguia enxergar. Ele era cego, né? Vamos colocar assim. E por conta ali da idade avançada. E quando Jacó chega falando, ele fica meio seu louco, você já foi caçar, né? Será que é ele mesmo, né? Fica aquela dúvida. Aí a Bíblia vai dizer que Isaac ele vai falar assim para Jacó, né? Que na verdade ele está achando que é Esaú. Chega mais perto, né? Deixa eu te sentir e tal. E na hora que ele chega mais perto e pega no braço, ele sente os pelos ali dos animais e ele fala, é Jacó mesmo. Quando ele chega mais perto, ele sente o cheiro.
E aí Isaac ele fala, olha, a voz é de Jacó, mas aqui, né, olhando de perto aqui, é de Esaú. E aí ele vai e abençoa Jacó. Ele entrega aquela condição que eu acabei de mostrar para vocês da bênção da primogenitura, que é o direito à herança, o direito ali ao nome, o direito a tudo aquilo que o pai ele tinha, e a sucessão também ali da genealogia vem sobre a vida dele. O que acontece depois? Esaú chega da caça. Quando ele chega da caça, Jacó já tinha recebido a bênção e já tinha saído correndo. E Esaú se enfurece e promete matar o irmão assim que Isaac morrer. Tá? Então foi dessa forma que Jacó ele foge de casa, né? E aqui em Gênesis 25, 28 é o problema da preferência filial, né? Esse amor dividido entre os pais não contribuiu em nada para o fortalecimento daquela casa. Ao contrário, foi a abertura para a entrada de uma competição, uma disputa, uma rivalidade entre os irmãos. E essa inimizade, ela estava viva e arraigada em Esaú. Rebeca percebeu a situação e orientou Jacó a viajar para Padã Arã, a casa de seus parentes, para sair ali, né, da fúria do irmão lesado e irado. Tá? Então, irmãos, é aqui que a história de Jacó ela começa, né? Ele fugindo da casa dele, por conta que o irmão queria matar ele, e ele vai para a casa de Labão. Quem que é Labão? É irmão de Rebeca, ou seja, tio dele. Ele vai ali para a casa de Labão, e lá ele conhece, né, Lia, Raquel, e ele vai ter ali a história dele, tá bom? Então, só explicando um pouco aqui sobre a história de Jacó. Jacó, a vida desse servo de Deus pode ser olhada de 3 momentos especiais. Então, resumindo a história de Jacó, tem a parte que ele estava em Canaã. O que aconteceu em Canaã? Ele tem o relacionamento com a família dele conturbado, ele engana o pai, engana o irmão ali e foge. Depois tem a história de Jacó em Padã e Arã. O que acontece em Padã e Arã? Ele chega ali em Padã e Arã na casa do tio e ele se interessa por Raquel. E aí ele fala pro tio, eu quero a mão da sua filha em casamento. Como ele chegou lá sem dinheiro, sem nada, naquela época, para se casar, você tinha que pagar o dote. E ele não tinha esse valor. Então, Labão fez assim, você vai me pagar isso em serviço. E você terminando 7 anos, você pode casar com Raquel. Jacó, a Bíblia vai dizer que ele queria casar tanto com Raquel, que ele trabalhou e ele nem viu passar esses 7 anos. Ó, que homem apaixonado, né? Ele nem viu passar esses 7 anos. Chegou no casamento, Labão vai enganar Jacó. Como que ele engana Jacó? A filha mais velha, ninguém se interessava ou ainda não estava interessada por ela. E aí, na noite de núpcias ali, ou na noite do casamento em si, quando eles foram para a tenda consumar o casamento, a Bíblia vai dizer que Labão vai embebedar Jacó e ao invés de colocar na tenda Raquel, ele vai colocar Lia, que é a irmã mais velha. E aí, na noite, na manhã seguinte, ele vendo ali que já tinha se deitado com Lia, Labão vai falar, olha, agora que você se deitou com ela, você vai ter que ter ela aí com você vai ter que casar com ela. E aí, a Bíblia vai dizer que a Lia se torna a esposa de Jacó, e isso eu estou explicando o que acontece em Padã e Arã, que é o segundo momento da história de Jacó. E Jacó fala, não, mas eu quero casar com Raquel, eu quero ela. Aí Arão vai e fala assim, se você quiser ela, você tem que trabalhar por mais 7 anos. Aí a Bíblia vai dizer que Jacó fala, beleza, eu trabalho. E aí, poucos tempo depois, ele já casa ali com Raquel. Tá? Ele não trabalhou, ele não precisou esperar mais 7 anos. Tá? A Bíblia vai dizer que na virada de lua, a Bíblia diz que Jacó já casou com Raquel, mas ele trabalhou para o tio aí por mais 7 anos. Ou seja, o que ele fez com o irmão aqui em Canaã, o engano, né, que ele enganou, ele também colheu aqui em Padã e Arã. Né? Ele foi ali enganado. Tá? E aí o que acontece? Ele está em Canaã, vai para Padã Arã, só que
o último estágio da vida de Jacó, ele vai voltar para Canaã, que é onde ele vai ter o encontro com Deus, a reconciliação ali com o irmão Esaú, tá? Esaú. E é aqui que eu já vou entrar nessa questão que a irmã Annelise, deixa eu ver se a irmã Annelise está aí. A irmã Annelise não está aqui? Ela tinha me perguntado sobre a briga, né, a luta de Jacó com Deus. A irmã Annelise não está aqui. Eu vou tentar segurar até ela voltar e aí eu explico isso aqui. Por quê? Quando Jacó ele sai de Harã e volta para Canaã, ele estava com medo. Medo do quê? De encontrar o irmão dele. Porque a última vez que ele viu o irmão jurou ele de morte por conta do engano. E aí, a Bíblia vai dizer que ele atravessa o vale com a família dele, ele deixa a família dele num lugar seguro e ele vai sozinho encontrar o irmão. Só que antes de encontrar o irmão, ele encontra um anjo. Né? E esse anjo era o próprio Deus. E ele luta com esse anjo. Tá? E esse anjo muda o destino de Jacó. Tá? Eu vou esperar um pouco para ver se a irmã Annelise vai entrar e aí eu já explico essa luta. Tá bom? Mas vamos ver aqui lições aprendidas com Jacó. Então vamos lá. O que a gente aprende com Jacó? Sobre a preferência de filhos, né? Não ter preferência por um determinado filho. Outra lição que a gente aprende, o engano. Não utilizar meios ilícitos para os seus objetivos. Outra coisa, o perdão, pedir perdão ao irmão. Jacó, a Bíblia vai dizer que ele vai pedir perdão ao seu irmão. Outro ponto que a gente aprende com Jacó, a oração, né? A busca por Deus em épocas difíceis, porque a gente vai ver Jacó orando a Deus sempre que as coisas ficaram difíceis. E por último, os altares. Jacó, ele vai ter ali, lembra que eu falei que ele saiu de um lugar, foi para o outro, do outro foi para o outro, e em cada lugar ele foi construindo altares, como marcos na nossa vida devocional. Ele vai construindo altares pelos lugares que ele foi passando. Aqui, irmãos, está uma ótima referência para vocês pregarem. Você prega sobre a vida de Jacó, cita esses pontos que eu acabei de falar com vocês, e aí depois você cita esse ponto, ó. Desde o nascimento, a preferência ali pelos filhos, o engano dele, o perdão, a parte das orações, dos altares. Você pode pregar todos esses pontos, você pode pegar 3 pontos da história de Jacó, a preferência, o engano e o perdão, enfim. Dá para você montar uma pregação só com esse slide aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Vamos lá, as experiências e os altares de Jacó. O primeiro altar que Jacó levanta foi em Gênesis 28, 18, que foi o altar de Betel, o altar das lutas e da dor. O segundo altar, esse altar que ele levanta em Betel, foi quando ele fugiu da casa do pai, lá de Canaã, tá? E foi aonde ele foge e ele tem aquela visão, né, dos anjos subindo e descendo. Lembra a visão que ele tem ali? Dos anjos subindo e descendo naquele lugar onde ele deitou? Né? E por ele ter essa visão do anjo, ele vai colocar ali o nome daquele altar de Betel, né, casa de Deus. Depois ele vai levantar um outro altar. Aonde ele vai levantar esse outro altar? Em Peniel, né? Altar do perdão. Gênesis 32, 30. Depois de ele lutar com Deus, ele vai levantar esse altar, que é o altar do perdão, onde depois que ele luta com Deus, ele encontra o irmão e há ali o perdão, né? Quando ele encontra o irmão dele. E depois que ele volta e as coisas estão tudo restaurado, ele levanta o altar El Betel. O que significa o altar El Betel? É o altar da gratidão, Gênesis 35. Outro lugar que dá para vocês também pregarem. Os altares de Jacó. Ou os altares que Jacó levantou. E aí você cita aí, né? Essas 3 referências bíblicas
pega ali o momento da história de Jacó e aplica esses momentos também. Ok? Então, altar de Betel, Peniel e El-Betel. Foram os 3 altares que Jacó levantou em adoração a Deus. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu já vou agora mudar o rumo dessa história aqui. Então, meus irmãos, essa é a história de Jacó. Tá? Agora a gente já entra na história de um dos filhos de Jacó, que é José. Então, só fazendo um resumo básico aqui. Jacó, ele teve ao todo 13 filhos. Né? 13 filhos ao todo. 12 eram homens e uma era mulher. Jacó, ele teve 13 filhos ao todo, 12 homens e uma mulher, tá? Essa mulher, ela se chama Diná, e a gente vê a história dela ali no livro do Gênesis, e ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel, tá? Então, os filhos de Jacó se tornam as 12 tribos de Israel. Dentre esses filhos de Jacó, existe um deles que é José, é o penúltimo filho. Lembra da promessa? Lembra que eu fui falando que a promessa passou de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, e essa promessa vai passar para José, tá? Não que vai passar para José, mas José vai ser usado por Deus ali para guardar todo o povo. Agora eu vou entrar na história de José, Gênesis 37, tá? Eu já estou em Gênesis 37. José, ele era o filho favorito de Jacó. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre as portas abertas? Qual que era a porta aberta lá de Isaac e de Rebeca? Eles tinham favoritismo entre os filhos. E o que Jacó teve? Favoritismo entre os filhos, né? Jacó, ele preferia José entre todos os seus filhos, e isso vai trazer inimizade na casa de Jacó. E outro detalhe, irmãos, a Sara, esposa de Abraão, era estéril, Rebeca, esposa de Isaac, era estéril, Raquel, esposa de Jacó, era estéril, todas as mulheres eram estéreis. E Deus fez uma promessa para essas mulheres estéreis e elas geraram. Então, ou seja, Deus fez a promessa e Deus deu a condição também para eles gerarem. Profetizo isso na vida de vocês. Deus não vai só fazer a promessa, não. Ele vai dar a condição de vocês também gerarem essa promessa. Tá? Não há nada impossível para ele. E por esse prestígio paterno, por ele preferir aqui José, que era o seu penúltimo filho. Por que ele preferia José? Porque Jacó, irmãos, ele teve... deixa eu ver aqui... que eu não sei se eu consegui escrever tudo aqui, mas ele teve 4 esposas, Jacó. Ele teve... Na verdade, ele teve 2 esposas, e as 2 esposas tinham 2 servas, né? Então, 4 mulheres. Ele tinha Lia, lembra de Lia que eu falei, que foi a primeira que Labão deu para ele, a filha mais velha? E Lia, ela tinha ali uma serva, né? Igual Agar, né? Igual Sara e Agar, Lia tinha uma serva, que era, se eu não me engano, era Bila. E Jacó vai se deitar com a esposa, que é Lia, e vai chegar um certo momento que a esposa vai oferecer a serva, e ele vai se deitar com ela e vai ter filho também com ela. E Raquel, que é a sua esposa, também tem uma serva, e agora me fugiu o nome da serva, eu sei que uma é Bila e a outra eu não lembro de cabeça agora qual que era o nome da serva de Raquel, e Jacó também vai deitar com as 2. Só que lembra que eu falei que Raquel era estéril? Ela foi a última a ter filhos. E por José ser o primogênito de Raquel, ele se tornou o favorito do pai, porque José era o filho da esposa que ele amava. Então, por isso que ele amava mais José do que os outros filhos. E ele, né, vendo o resultado do problema que isso deu na casa dele, mesmo assim, ele fez partidarismo. E aí, por ele amar mais José, desculpa,
e vê que o pai paparicava e tudo mais, Deus ainda por cima deu sonhos para José. Os seus irmãos bolaram um plano para acabar com a vida de José por conta da inveja. Tá? Aqui eu já estou em Gênesis 37, do 20 a 28. E José, então, ele é jogado em uma cisterna, em um poço. Gênesis 37, 22. Agora eu te pergunto, José, ele escolheu tudo isso que ele passou? José, ele escolheu ser prestigiado pelo pai? Ele escolheu a inimizade que o pai fez na casa? Ele escolheu ali sonhar os sonhos que ele teve? Ele escolheu ter sido escolhido por Deus? Não. Mas ele teve que sofrer todas as consequências de alguém escolhido por Deus. Às vezes você olha para sua vida e você fala assim, não, eu não escolhi nada disso que eu estou vivendo. Eu não escolhi nada disso que eu estou passando. Mas às vezes a gente não entende que Deus, para nos levar até onde Ele nos prometeu, a gente vai ter que passar por momentos que a gente não escolheu viver. A gente vai ter que passar por momentos desconfortáveis, momentos que a gente nem um dia sequer esperou estar vivendo na pele. Tá? Tudo isso por conta da palavra de Deus e da promessa de Deus. Ele vai ser jogado. Escolhido não tem escolha. Que isso, Luana? Que isso? Calma aí que isso aqui foi forte. Escolhido não tem escolha. Receba. Que forte é essa? Eu vou usar no domingo. Brincadeira. A Annelise foi para ali. Olha, a Annelise apareceu, ó. Eu estava esperando você, Annelise, para falar do anjo, mas já até passou a briga do anjo aqui. Foi para livramento e conservação da sua vida e família. Exatamente, tá? Alguém teve que passar ali pelos momentos confortáveis para ter salvação, ok? O que acontece? José foi jogado num poço. E os irmãos de José queriam matar ele, tá? Quem não deixou matar foi Judá. Judá não vai deixar matar. Judá vai falar, ó, se a gente mata o nosso irmão, a gente não ganha nada com isso. Vamos vender ele. Vamos vender Judá. E aqui eu vou passar um negócio para vocês que eu garanto que vocês nunca vão ouvir na vida de vocês. Se prepara aí. Quem vende, quem tem essa veia pelo dinheiro é Judá. Judá vai falar assim, ó, se a gente mata José, né, não ganha nada. Vamos vender ele. E vender para quem? Para os midianitas. Os midianitas estavam passando ali e eles vendem José para os midianitas. Ou seja, o que corrompe Judá é o dinheiro. O que corrompe Judá é o dinheiro. Irmãos, lá na frente, depois, a gente vai ter um homem chamado... Ops, alguém levantou a mão. Pode falar, irmã Elise. E Jesus não foi da linhagem de José, foi da linhagem de Judá, né? Jesus é da linhagem de Judá. Jesus é da tribo de Judá. E não se fala muito dele, né? Não se fala muito de Judá. Mas algo interessante aqui, irmã Annelise, é que uma outra pessoa que também era de Judá era um homem chamado Judas Iscariotes, que também tinha essa... Lembra que eu falei do geracional aqui? Essa porta aberta para o dinheiro. E o que ele fez com Jesus? Vendeu Jesus da mesma forma que os irmãos venderam ele aqui. Exatamente. Judas, ele veio de uma cidade chamada Iscariotes, e Iscariotes era ali a região onde ficava Judá, tá? E ele é dessa tribo e ele vende justamente porque ele tem essa inclinação para o dinheiro, tá? Interessante. E aí o que acontece? Esses midianitas eram os povos que passavam por ali e levavam escravos para o Egito, né? A gente conhece a história aí. E o Egito, naquela época, era o centro econômico e político e o mais importante de todo o mundo. E chegando lá no Egito, ele foi vendido para Potifar, Gênesis 37 e 36. Quem era Potifar? Potifar, ele era chefe, né, ali da guarda de Faraó. Tá? Ele cuidava ali do exército de Faraó. Olha onde que José foi parar, né? Na casa do homem. E a Bíblia vai dizer que lá na casa desse Potifar, ele vai
se destacar, ele vai prosperar na casa de Potifar. Tá? O Potifar ali, ele era um oficial, um capitão da guarda ali de Faraó. E isso aqui é interessante demais, tá? Interessante demais a gente ver como Deus conduziu tudo, né? Conduziu ali a vida de José. E ele vai crescer na casa de Potifar, porque tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Por mais que ele tinha sido traído pelos irmãos, por mais que ele tenha sido jogado num poço, por mais que ele teria sido vendido como escravo, a Bíblia vai dizer, Deus era com José, né? Ele foi um homem próspero na casa de Potifar, ele se destacou ao ponto de ele virar o gerente da casa. Virar o gerente da casa. A Bíblia vai dizer que tudo que José colocava as mãos prosperava. E José, por ele ter essa desenvoltura, ele chamou a atenção da mulher de Potifar. E aí a mulher tenta seduzir ele ali para se deitar e ele recusa e sofre acusação e é preso. Mas a pergunta é, por que a mulher de Potifar queria se deitar com ele? E aqui eu vou dar uma explicação para vocês. Provavelmente, por conta daquela época, dos oficiais de Faraó, era o costume dos oficiais de Faraó, todos eles serem eunucos. Ou seja, eles não tinham ali, eles eram castrados. Desta forma, a mulher de Potifar, ela não tinha ali as suas o seu relacionamento íntimo com Potifar. E aí ela tentava ali com os servos, né? E por conta disso, ela tenta com José, mais um que ela tentou levar na lábia ali, não deu certo, e ela vai rasgar suas roupas ali, e com a roupa que ela ficou na mão de José, ela vai acusar José de ter sediado ela. E José vai ser preso. Gênesis 39, já estou lá no 39, hein? Ele vai ser preso, e na prisão, a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Ou seja, onde José ia, perceba que a vida de José estava tranquila. Daqui a pouco foi para a ladeira abaixo. José, da casa dele, ele foi parar num poço, do poço ele foi parar na mão de um dos estranhos lá, né? Foi traído pelos irmãos, foi parar na mão de um estranho, ele foi parar no Egito como escravo, de escravo, ele foi parar na casa do chefe de Faraó ele foi parar na prisão. Parece que a vida dele está indo de ladeira abaixo, mas a Bíblia vai dizer, e Deus foi com José na prisão. Olha só que interessante. Quem olha esse cenário da vida de José vai falar, José está em pecado, José está fazendo coisa errada, a vida dele só tem desafio, só está indo para baixo, só está coisa ruim acontecendo. Mas não. Na ótica divina aqui, quando a gente enxerga o texto bíblico, a gente vê, e Deus era com José. Ou seja, não é porque as coisas estão difíceis, não é porque as coisas estão indo de mal para pior, que a gente está desamparado de Deus. Às vezes, e muitas vezes é assim que acontece, as coisas têm que ficar ruim para depois ficar bom. Numa casa, por exemplo, que você vai construir ou reformar, primeiro você tem que deixar ruim para depois deixar bom. E a vida de José foi exatamente assim, tá? Ficou muito ruim para depois também ficar muito bom, tá? E José ele se destaca na prisão, aqui eu tenho que correr por causa do tempo. E aonde ele pisava, Deus era com ele. E no sonho, irmãos, ele vai interpretar o sonho desses dois homens aí, ó, tá? Do padeiro e do copeiro. Aqui foi a ascensão dele, porque ele vai e revela o sonho do copeiro e do padeiro. Então ele vai falar assim, ó, padeiro, você teve um sonho e o seu sonho é que você não vai conseguir, você vai morrer, né? E o do copeiro foi, ó, você vai voltar a servir Faraó de novo. Irmãos, poucos dias depois se cumpriu, né, o sonho dos dois, o padeiro morre e o copeiro volta lá para o palácio. Só que sabe o que acontece aqui? O copeiro ele volta para o palácio e Jacó falou, e José falou assim, ó, quando você voltar para o palácio, você lembra de mim, tá? Que eu que interpretei o sonho aí. Sabe o que acontece? O copeiro ele se esquece de José. Ele não lembra da história de José. Ele não lembra mais de José, esquece de José. Sabe por quantos anos? 2 anos. Por 2 anos, José ficou ainda preso. Até que o faraó vai ter um sonho
e ele não consegue interpretar esse sonho, e aí sim o copeiro, por estar lá perto de Faraó, vai se lembrar de José. E aí é a ascensão de José, né? Ele vai interpretar o sonho de Faraó, e ali a vida de José vai mudar. Olha como que é, né, as coisas. Se o copeiro, assim que ele tivesse voltado para Faraó, se ele tivesse lembrado de José, José não seria governador. José ia ser mais um copeiro. José ia ser mais um da corte. José ia ser mais um ali que ia viver no palácio. Ou seja, a bênção fora do tempo de Deus, ela se torna maldição. Ou a gente aprende a confiar no tempo de Deus, ou aquilo que era para ser bênção se torna em maldição. Então, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam rápido na nossa vida, mas se acontecer rápido, vai se tornar maldição aquilo que seria bênção. Na hora certa, no momento certo, quando o Faraó precisou de alguém, de algum adivinho ali para interpretar o sonho dele, foi o tempo de Deus, e José foi escolhido, e aí ele interpreta o sonho e vira governador do Egito. Tá? Então a gente tem que aprender a confiar aí no tempo de Deus. Okay? O que José se tornou? Ele se tornou o número 2 do Egito. O número 1 era Faraó, o número 2 era ele. Ele fez parte ali da estrutura de comando e de governo sobre todo o Egito. Né? Ele constrói a sua nova família e Deus restitui tudo ali na vida de José. Ele se torna um homem honrado ali naquela terra. E aí a Bíblia vai dizer, Gênesis 42, que os irmãos de José descem para o Egito por conta de uma grande fome que aconteceu. José se dá a conhecer pelos irmãos. Aqui eu estou resumindo, tá, irmãos? Eu estou resumindo aqui, mas a Bíblia diz que há todo um jogo ali de José, né, para tentar ver se os seus irmãos mudaram ou não, se os irmãos continuaram o mesmo ou não. Mas aí José se apresenta aos seus irmãos e foi um momento de muita comoção e emoção. Ele reconhece que Deus o tinha conduzido por aquelas situações, justamente porque houve uma grande fome no Egito. E Jacó, ele virou governador do Egito. Se Jacó não fosse governador do Egito, provavelmente Jacó e seus filhos iriam morrer por causa da fome. Tá? Então Deus, ele guardou José, e José guardou a sua família, e por isso eles continuaram vivos. Tá? José, no Egito, ele vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, Deus me fez esquecer o trauma. Deus me fez esquecer ali tudo que eu passei de ruim, toda a minha dor. Né? Olha que forte isso, né? Manassés. Né? Deus me fez esquecer a minha dor. Deus me deu alegria novamente. Né? E o outro filho, Efraim, significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É muito forte isso aqui. É muito forte. Porque a bênção foi tão grande na vida de José que ele nem se lembrava mais da traição dos irmãos, da prisão, de toda a trajetória até ali. E eu até declaro isso na vida de vocês, e que quando acontecer a promessa, quando se cumprir, quando a bênção chegar na sua vida, você vai esquecer todo esse processo doloroso que você está passando. Você vai esquecer toda essa dor, essa angústia que você passou durante o processo. Porque é assim, né? Quando a bênção de Deus chega, ela é tão abundante, ela é tão grande, ela é tão completa, que ela minimiza todo o sofrimento que a gente passou até chegar aquele momento. Profetizo isso na vida de vocês aí. Deus vai, além de fazer vocês esquecerem a dor que vocês passaram, ele vai fazer vocês crescerem no lugar da sua aflição. E aí a gente tem agora Israel. Com Jacó e os seus filhos descendo para o Egito, eles vão tomar posse de um lugar chamado Terra de Gozém. Então, José, ele se dá para conhecer os seus irmãos agora reconhecem que ele é José, e aí ele manda trazer Jacó, que é seu pai, e toda a família para o Egito.
Eu vou mostrar um mapa aí para vocês, ó, só para vocês entenderem, né? Aonde que Jacó estava com seus filhos? Eles estavam aqui, ó, mais ou menos aqui, onde está esse círculo que eu fiz. E aonde que está o Egito? O Egito ele está aqui, ó, nessa bola que eu fiz aí, ó. E aonde que é a terra de Gozém? Essa parte verde, mais precisamente aqui, que é a terra de Gozém. Então, José, ele trouxe a família e os pais que estavam aqui, ele trouxe aqui para o Egito, na terra de Gozém, que ficava aqui. Quantas pessoas que ele trouxe? Né? Cerca de 70 pessoas. A casa inteira de Jacó desce para o Egito. Alguém me pergunta, professor, aonde que era a terra prometida? Aqui, ó, onde Jacó já estava. E aonde que é o Egito? Aqui, onde eu estou mostrando para vocês. E aí ele sai da terra prometida e vai para o Egito. Lembra que eu falei para vocês, lá no início da aula, que Deus tinha falado para Abraão que ia dar a terra para eles? Mas antes de dar a terra, que o povo dele ia ficar 400 anos preso em um lugar? Então, é aqui que Deus leva a família para dentro do Egito, e mais à frente a gente sabe que o povo vai se tornar escravo aqui no Egito, e Deus vai levantar Moisés para libertar o povo que estava aqui no Egito de volta para a terra prometida. Ou seja, Deus tirou 70 pessoas da terra prometida, para quando Moisés liberta o povo do Egito, saiu 3 milhões de pessoas. Vou repetir. Quando Jacó ele sai da terra prometida e vai para o Egito, era 70 pessoas. Quando ele sai do Egito ali com Moisés e volta para a terra prometida, são 3 milhões de pessoas. Aí alguém me pergunta, o que vai acontecer com Israel dentro do Egito? Israel, ele vai ser perseguido, Israel vai se tornar escravo dentro do Egito. E a gente sabe que esse tempo de 400 anos foi Deus colocando o povo sob pressão. O povo foi pressionado no Egito. E com a pressão que o Egito fez, o povo cresceu. E com o crescimento do povo, a promessa se cumpre. Que promessa, professor? A promessa de ser uma grande nação. Então, as pressões que Deus faz a gente passar não é para morte, mas as pressões que Deus faz a gente passar é para crescimento. É que nem uma grande panela de pressão. Por que a gente faz o feijão na panela de pressão, né? A gente cozinha antes de fazer da panela. Aqui eu estou entrando aí no campo aí da Annelise e do Lucas, que tem restaurante aí. Se eu falar bobeira aqui, vocês já me cortam aí, tá? Por que a gente cozinha ali o feijão na panela de pressão do que numa panela aberta normal? Justamente porque na panela de pressão, de ser um ambiente fechado, onde tem pressão, se cozinha mais rápido. O que eu levaria 1 hora para fazer numa panela aberta, talvez nem isso, ali com uma panela de pressão, 20 minutos, 15 minutos, já está tudo cozido, já está tudo pronto, já cresceu tudo. Ou seja, um ambiente de pressão, ele faz a gente crescer mais rápido. Dói mais, mas a gente ganha velocidade. Então Deus coloca o povo dentro do Egito, tira o povo da terra prometida, traz para o Egito, coloca pressão no povo, o povo cresce e vira 3 milhões de pessoas, e aí Deus, 400 anos depois, tira esse povo do Egito. Agora não é mais uma família de 70 pessoas, mas sim uma grande nação de 3 milhões de pessoas. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, lá no início, se cumpre na saída do povo do Egito, tá? Então, a promessa que Deus fez a Abraão, ela se cumpre. E aí, a partir disso, a gente vai ver, né, na Bíblia ali, né? Aqui eu encerro, irmãos. Aqui, ó, nesse momento aqui, é Gênesis capítulo já 49, 50 ali. Tá? Terminando o livro do Gênesis. O livro 40, o final do livro ali é Jacó abençoando os filhos e tudo mais, e ele morrendo, né? E José morrendo. E aí, aula que vem, a gente vai entrar na quarta unidade, que a gente vai falar sobre um povo especial, que é o povo de Israel.
E aí a gente finalizou hoje o livro do Gênesis e a gente vai entrar semana que vem no livro do Êxodo. O que é o livro do Êxodo mesmo? Saída do povo do Egito, tá? Saída do povo do Egito. Então, semana que vem a gente vai falar do Egito, de Moisés e da saída do povo do Egito. Então, não percam semana que vem, provavelmente é para a gente terminar essa matéria, terminar aqui essa aula, essa matéria. Se não der semana que vem, a gente estende mais uma aula aí, tá? Mas eu quero que vocês entendam na mente de vocês a cronologia bíblica. Então, de Gênesis capítulo 1 a Gênesis 12, a gente tem tudo que é universal, ou seja, Deus falando com a humanidade de forma universal, de forma geral. Deus fala com Adão e Eva, Deus fala com Caim e Abel, Deus fala ali com Noé, tem os juízos universais, a gente tem a Arca de Noé, né, o dilúvio na destruição, a gente tem a Torre de Babel e tudo mais. A partir de Gênesis 12 até Gênesis 25, a gente tem a história de Abraão. Agora Deus deixa de falar com a humanidade toda e passa a ter um projeto. Qual que é o projeto de Deus? A nação de Israel. É criar uma nação, criar um povo especial, para que através desse povo as outras nações conhecessem a Deus. Então, através desse povo, as outras nações conhecessem a Deus. Aí Deus chama Abraão. Qual que é a história de Abraão? Gênesis 25, de Gênesis 12 a Gênesis 25. Abraão morre. Quem que assume a promessa? Isaac. Gênesis 25 até Gênesis, agora eu não lembro de cabeça, acho que é Gênesis 34, não lembro agora. Mas os irmãos têm anotado aí. Isaac morre. Quem que assume a promessa? Jacó. E aí vai o livro do Gênesis ali. Jacó, ele tem 12 filhos. Os 12 filhos, após a morte de Jacó, eles são agora os detentores da promessa. Por quê? Jacó, ele vai morrer, Deus vai usar José ali para salvar, né, a família, mas Jacó vai morrer, e os 12 filhos vão virar 12 tribos, ou seja, os 12 filhos vão virar 12 nações, né? Nações não, vão virar 12 clãs, 12 tribos, 12 famílias. E essas 12 famílias vão crescer no Egito e vão virar aí uma potência no Egito, né? Eles vão virar uma grande potência. E a promessa agora não está mais sobre uma pessoa. A promessa agora está sobre as 12 tribos de Israel. E é o que a gente vai continuar estudando semana que vem. Como que Deus tirou esse povo do Egito? Como que José chegou sozinho, né? E na hora de Deus tirar esse povo de lá, Deus tirou 3 milhões de pessoas. Como que foi a chamada de Moisés? A gente vai ver semana que vem. Como que foi as 10 pragas do Egito, uma por uma. A gente vai ver as 10 pragas, a gente vai ver porquê das 10 pragas, porquê das pragas, né? A gente vai até Moisés levar o povo lá em Canaã. Tá? Eu sei que semana que vem não vai dar tempo da gente falar tudo isso, eu acho que eu vou precisar de mais uma aula, mas a gente agora chega na parte final ali do Pentateuco, que é Êxodo até Deuteronômio. Né? Êxodo até Deuteronômio. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu só estou recapitulando aqui e dando um panorama geral para todos entenderem o que eu estou falando. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre Jacó, sobre Isaac, sobre Abraão, sobre José, sobre tudo isso aqui que eu falei? Não dá para ficar indo nos detalhes, né? Por isso que eu dei uma corrida aqui na história, é mais para contar os fatos principais para vocês aí. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho 15 minutos ainda. Se ninguém tiver uma dúvida, eu só vou responder a irmã Annelise aqui, que na hora que eu expliquei ela não estava aqui, sobre a luta de Jacó com Deus. A Bíblia vai dizer que Jacó, quando ele estava voltando de Harã e indo para Canaã, a Bíblia diz que chega o mensageiro e fala assim: ó, Jacó, eu sei que você está indo com a sua família, né, voltando para sua terra, mas Esaú está vindo ao seu encontro. E ele, quando a última vez que você viu ele estava querendo te matar. E aí o que Jacó faz? Jacó deixa a família dele num vale seguro e vai na frente, no outro vale, encontrar Esaú. Mas nessa que ele vai para encontrar Esaú, ele encontra um ser
né? Que é um anjo, e ele pede, né, ali para esse anjo, deixa eu ver se eu consigo voltar no slide aqui, a bênção. Que bênção que ele pede? A bênção do irmão. Né? Ele estava com medo de encontrar o irmão e ele precisava dessa bênção. Eu só estou tentando voltar aqui, mas acho que eu não vou conseguir voltar. Deixa eu só ver se eu acho aqui então o contexto para mim passar para você. Bom, enfim. E aí, eu acho que eu não estou conseguindo achar aqui no texto. A Bíblia vai dizer que ele encontra esse ser e ele vai lutar com esse ser. Ele vai lutar fisicamente. Era um ser que estava físico ali, querendo a bênção dele. Qual é a bênção? A garantia que o encontro ia acontecer com o irmão dele e ele ia continuar vivo. Né? E aí, ele lutou a noite inteira com o anjo. Tá? Só que esse anjo, a gente fala que é uma teofania. O que é uma teofania? É Deus escondido naquele corpo. Deus escondido naquele corpo. Eu acho que eu achei aqui, deixa eu ver. Só para mim. Deixa eu só ver onde que tá. Tá em Gênesis capítulo 32. Capítulo 32, tá? Que conta dessa história. Ele queria essa bênção de encontrar o irmão, de estar ali, enfim, junto e tudo mais. Deus reafirma a aliança com ele, né? Falou que vai ser com a descendência e tudo mais. E aí é onde ele luta a noite inteira com Deus, né? E assim que ele lutou, o anjo vendo que estava amanhecendo e aquela luta estava prevalecendo. Eu estou no capítulo 32, do versículo 22 em diante, tá, Annelise? Ele lutou ali até que quando estava ficando de manhã, para parar aquela luta, o anjo tocou na coxa de Jacó, na juntura da coxa, e deslocou a junta de Jacó. Né? E ali acabou aquela luta. E o anjo falou, né? Deixa-me ir, porque já está de manhã e eu não posso ficar aqui. E aí Jacó fala, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. O anjo vai perguntar para ele, qual que é o teu nome? E ele vai responder, né? Eu sou Jacó. E lembra que eu falei lá no início? A Bíblia vai dizer que aqui Deus ele muda o nome. Falou, não vai te chamar mais Jacó. Lembra que ele fez isso lá com o pai Abraão? Agora você vai se chamar Israel. Pois como um príncipe lutaste com Deus. Olha o texto, lutaste com Deus, ou seja, com aquele ser que estava ali, e com os homens, e prevaleceste. Né? E aí Jacó pergunta o nome do anjo ali, ele fala que não ia falar, e o anjo abençoa. Né? E aí ele levanta aquele altar que eu falei para vocês, que é o altar de Peniel, que é onde ele encontra o irmão dele, e saiu o sol, né? Amanheceu, e a Bíblia vai dizer que Jacó, daquele dia em diante, ele passou a mancar da coxa, né? Versículo 31. E aí, no versículo 33, ele encontra o seu irmão e dá tudo certo, né? Ele foi abençoado por Deus, e é por isso que a gente fala e chama Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e agora a nação se torna a nação de Israel, que foi o nome que o anjo, que foi Deus ali, né, que é a teofania que Deus deu para ele. Entendi. É que eu tava... desculpa. Não, pode falar. É que eu ficava pensando, que bênção que era essa? Então é a bênção, há uma confirmação da bênção da primogenitura. A bênção não é da primogenitura. A bênção ali é que ele iria encontrar o irmão e que ele queria ter sucesso nisso. Isso, ele não queria morrer, né? Porque o irmão estava vindo furioso. Mas então, o lutar com o anjo não é mais forte que tudo? Assim, isso que eu fico pensando também. Sim, mas é aquilo. Por que do lutar? Abençoar, entendeu? É justamente aquilo. Quem fez o que fez ali foi Jacó. Jacó que enganou o irmão. Era fácil ele chegar e falar assim, me dá a bênção aí, o anjo olhar e falar, toma a bênção.
O que os rabinos falam é que Deus queria ver até onde Jacó iria para conseguir isso. Se Jacó realmente estava arrependido querendo o perdão do irmão. Uhum. Até onde ele lutaria para ter. Porque ali ele não estava lutando com o anjo, no tipo, vou pegar você na porrada aqui. Não era esse o tipo da luta, era o tipo assim, eu preciso dessa bênção. Eu preciso do perdão do meu irmão, eu preciso que dê certo esse encontro, né? Eu quero o perdão do meu irmão. Então, a luta que ele teve com Deus foi Deus querendo ver até onde ele iria. E aí a luta se arrastou a noite inteira. Quando Deus viu que ele realmente estava disposto àquela bênção, Deus entregou para ele. E por conta daquela luta, Deus muda o nome e muda o destino de Jacó. Por isso que a gente tem que orar a noite inteira. Exato. Só que hoje eu não brigo com anjo, né? Brigo com capeta, né? Mete fogo no capeta. Mas é exatamente esse o ponto, né? E aí vem, né? Toda vez que a gente é encontrado por Deus, Deus ele sempre vai deixar uma marca na gente. A gente nunca mais é o mesmo, né? E Jacó saiu marcado daquela briga com Deus. Irmão Tiago levantou a mão. Irmão Tiago? Perdão, tava... Pode falar. Então essa luta, ela foi uma luta de argumentação, mais ou menos seria isso? Não uma luta física, né? Não, foi uma luta física. Física? Quebraram o pau. Não vai de pontapé, de porrada, exatamente. Porque eu vi uma vez um vídeo que um cara disse que essa luta não foi uma luta física, porque, tipo assim, um anjo, como a irmã disse, é impossível um homem vencer um anjo, quanto mais vencer a Deus. E eles falaram que foi tipo meio que uma luta de argumentação. Não, foi uma luta física mesmo. É tipo assim, sabe quando o pai vai brincar de lutinha com o filho e ele deixa o filho bater? Foi mais ou menos isso. Porque se fosse uma briga de diálogo, não faria sentido nenhum um anjo deslocar a coxa de Jacó. Né? Não faria sentido nenhum. Ele deslocou a coxa justamente para parar a luta. Né? O versículo que eu estou me baseando foi justamente 24, 25. E vendo que Jacó não parava contra ele, tocou na juntura da sua coxa e deslocou. Então imagina, se eu estou conversando com você, só dialogando, né? Faz sentido nenhum eu ver que eu estou perdendo um argumento e ir lá e deslocar o seu braço, por exemplo. Tipo, isso é verdade. Não faz sentido, né? Era uma briga mesmo, tava rolando no chão ali e tal. E quando Deus viu que realmente Jacó queria, né, e iria aonde for para ter essa bênção, ele trava Jacó, né, marcando a coxa ali para parar aquela luta física e abençoa Jacó. Sim. Aí eu acho que eu respondi a irmã Elise que estava com essa dúvida, né? Que eu falei rapidamente ali, mas depois eu ia voltar para tirar essas dúvidas de vocês. Óbvio que tem muita coisa aqui nessas histórias que eu contei, muitas particularidades que não dá para a gente explanar aqui na aula, porque senão eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado aqui em Gênesis até a gente terminar ali. Mas conforme vocês forem lendo a Bíblia, irmãos, tragam dúvidas aqui para a aula. A aula é para isso mesmo. No final aqui a gente tira dúvida. No presencial eu sou bombardeado, irmãos. Vocês não fazem ideia. No intervalo, ou no início, ou no fim, eu sou bombardeado de perguntas. Então, podem trazer essas perguntas, não tem problema nenhum. Ou pode lançar lá no grupo também, no meio da semana. Fiquem à vontade. Pode falar, irmã Elise. É uma curiosidade, porque lá na Bíblia, quando Jacó falece, né, eles vão levar os ossos dele para a cidade tal, e eu acho que eles embalsam o corpo e ficam velando e chorando a morte por 40 dias. Uhum. Como que era esse embalsamento que eles faziam para o corpo durar 40 dias? Ali era a prática que a gente já conhece de mumificação do Egito, né? Então eles passavam ali aqueles... Aí eu não sei com detalhes, né? Mas as especiarias do Egito. E o luto deles era de 40 dias. Então, antigamente, quando alguém morria, era o luto ali, o choro, né? E a gente sabe, é até bíblico, né? Quando a pessoa ela não sofre a dor do luto ali
no início, né, quando ela sente, quando ela se priva de viver aquele momento, aquele trauma se arrasta por quase a vida inteira da pessoa, né? E aí, biblicamente falando, a gente vê que quando alguém morre, é 40 dias que a pessoa ela precisa ficar naquele estado de... Eu não vou falar de tristeza, né? Mas naquele estado de reflexão, naquele estado que a gente conhece ali, que é um estado de introspecção, né? Sobre aquilo que aconteceu, tem os estágios do luto e tudo mais. E todos na Bíblia, a maioria, é tudo 40 dias mesmo. Tanto é quando Moisés morre, a Bíblia vai dizer, e Deus respeitando os 40 dias de luto da morte de Moisés, só depois dos 40 dias que Deus chama Josué. O próprio Deus respeita esse tempo. Então o povo levou Jacó mumificado embora. Assim, seria isso. Mas ele não virou uma múmia em si, né? Mas sim. Colocar as especiarias só para aguentar esses 40 dias ali, justamente pela viagem que eles fizeram, né? Porque Jacó foi enterrado lá na mesmo lugar ali que Abraão e tudo mais, lá na terra de Canaã. Sim. Mais alguma dúvida, irmãos? Temos 2 minutinhos. Então, semana que vem, a gente já entra no livro do Êxodo, tá? Então, a gente já está avançando e avançando bem aí. Semana que vem, eu vou falar para vocês sobre o Egito, como era, o que tinha, o que não tinha, quem é Moisés, de onde que ele surge, por que ele surge, e vou entrar nas 10 pragas, tá? Até a gente chegar ali na saída do povo. Eu acho que eu vou precisar de mais uma aula mesmo, na saída do povo e o que aconteceu ali no deserto, tá? Eu vou explicar tudo para vocês, tabernáculo, como que ele foi construído, as peças do tabernáculo, como que as coisas foram feitas ali no deserto. Pretendo passar tudo para vocês. Ok? Então é isso. Então, meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Eu sei que eu tô com um livro da irmã Carol, irmã Annelise, irmã Andréia. Vou tentar, de alguma forma, essa semana entregar para vocês estudarem, mas eu acho que o conteúdo que vai cair na prova é o que eu tô passando aqui mesmo, então acho que dá para vocês terem informações aí. Qualquer coisa a mais que vocês precisarem, é só me falar e a gente vai conversando. Irmãos, eu tô com 2 vagas ainda para o passeio lá do museu, tá bom? Se alguém quiser, me procure, dá para parcelar no cartão, fica baratinho ali. Tô com 2 vagas ainda. Amém? Deus abençoe, bom final de semana a todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pai do Senhor. Pai do Senhor. A paz, pastor, obrigada. Amém. Gente, só recapitulando então, o que a gente estudou até aqui, a gente já estudou ali, olhando para a Bíblia, né? A gente já estudou de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, tá? A gente já estudou todos esses capítulos, as principais histórias ali, né? A gente viu a criação do mundo na primeira aula, depois a gente já viu junto ali a criação do homem, a tentação ali no jardim, a queda, a expulsão ali do jardim do Éden, os juízos universais, né? Ali em Gênesis 6 nós vimos a construção da arca, o dilúvio, nós vimos a construção depois da Torre de Babel, a destruição, a confusão das línguas. E então a gente já veio aí de Gênesis 1 até Gênesis capítulo 11. Hoje a gente inicia Gênesis capítulo 12 em diante, onde a gente para de ver a história de uma ótica universal e a gente passa a ver a Bíblia agora numa ótica como que eu posso dizer, numa ótica patriota, né? Numa ótica ali do povo de Israel. Então, a partir de Gênesis capítulo 12, a Bíblia não se refere mais ao modo universal, mas sim inicia-se a história do povo de Israel, que é chamado ali por Abraão. Então, terceira unidade do livro, a gente está aqui no início de uma nação, e a gente vai iniciar hoje a história de Abraão. Vamos falar de Abraão, Isaac, Jacó e também José na aula de hoje. Tá bom? Então, recapitulando, o que a gente já estudou e o que a gente vai ver
hoje, tá? Então, o início de uma grande nação. Se der algum problema na minha voz ou vocês não estiverem enxergando a tela, vocês me avisam, tá, pessoal? Eu tô com a internet um pouco ruim hoje aqui, mas aí vocês me dão um toque aí, tá bom? Gente antiga e importante. Então, o que a gente vai ver hoje? Abraão, amigo de Deus. Depois, nós vamos ver a sequência, né? Isaac, o filho da promessa, e os continuadores dessa promessa, Jacó e seus filhos. Então, começa em Abraão, a nação de Israel, o projeto de Deus. Não sei se vocês vão me lembrar na aula passada que eu falei sobre isso. O projeto de Deus, que era criar uma nação para que essa nação fosse ali modelo para as outras, para os outros países em volta ali, foi com Israel. E ele vai chamar esse homem aí, que é Abraão. Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais prósperas do antiga Mesopotâmia, que hoje seria o sul do Iraque, é onde teve o início, né, da intrigante e significativa história dos hebreus. Então é numa cidade chamada Ur, né, Ur dos Caldeus, que hoje seria ali o sul do Iraque, é onde Deus vai chamar aí este homem que nós conhecemos, que é Abraão. A história de Abraão, que faz parte da história da nação de Israel, foi significativa por quê? Né? Qual é a contribuição que a gente tem? Porque dentro do plano elaborado por Deus, né, para abençoar as outras nações, era necessário ter alguém para iniciar isso. Era necessário ter uma pessoa para iniciar esse projeto. E essa pessoa que foi ali, vamos colocar, né, escolhida por Deus para iniciar esse projeto, foi esse homem chamado Abrão. Né? O nome dele originalmente é Abrão. E ele foi o grande, o escolhido por Deus para dar esse início. Tá? E ele vivia ali em Ur dos Caldeus. Então, Abraão ali, ele tem uma importância muito grande nos que diz respeito aí à nação de Israel. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar capítulo a capítulo agora da história de Abraão, o que acontece capítulo a capítulo ali na Bíblia, tá bom? Então, em Gênesis 12, isso aqui é bom para vocês conseguirem aí ter uma visão macro do livro de Gênesis, principalmente dessa parte da história de Abraão, para vocês estudarem, tá? Gênesis 12, Deus chama Abraão e é a primeira peregrinação de Abraão. Gênesis 13, Abraão se separa do seu sobrinho, né? O sobrinho dele ali é Ló. Gênesis 14, ele se envolve ali de forma solidária na defesa do território de Canaã, e ele tem um encontro ali com o sacerdote rei Melquisedeque. Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis 16, Abraão não consegue esperar ali aquela aliança, né, aquela promessa, e ele tenta, entre aspas, ajudar Deus ali, e nasce Ismael. Aqui é algo muito interessante, né? Porque Deus, qual que era a promessa de Deus para Abraão? Que ele teria um filho, e que desse filho viria uma grande nação. Mas 25 anos se passou desde quando Deus tinha feito a chamada para Abraão, a peregrinação de Abraão, até chegar esse momento aqui de Gênesis 16. Então, de Gênesis 12 até Gênesis 16, se passaram 25 anos. 25 anos que Abraão, ele foi ficando velho e não vendo nada se cumprir. Ele foi ficando velho e não via nada ali das palavras de Deus se cumprirem. Tanto é que, em Gênesis 15, quando Deus chega ali para Abraão e faz aliança com Abraão, Abraão fala assim: Deus, você já falou que vai fazer essa promessa da minha vida, mas da onde que vai vir esse filho? Será que a minha herança vai ficar para Eliezer, que é meu servo? Olha o nível de conversa que Abraão tinha com Deus, né? 25 anos se passou e nada aconteceu, entre aspas, e aí Abraão vai se deitar com a sua serva Agar e vai nascer aí Ismael, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui nessa noite é: quantos Ismaéis nós não
estamos gerando por falta de ter paciência de Deus cumprir a promessa que ele fez, né? A gente já viu em outras matérias que a descendência de Ismael foi uma descendência inimiga do povo de Deus, e não só inimiga, mas até hoje causa guerra lá em Israel. Por conta do quê? Por conta de Abraão não conseguir esperar ali o momento certo da promessa de se cumprir. Quanto Ismaéis que a gente gera na nossa vida, quantas dor de cabeça que a gente já teve, quantos momentos ali cara, eu não deveria gastar o dinheiro que eu gastei, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu deveria ter esperado, eu deveria ter agido de outra forma. Quantas vezes, né, a gente gera Ismaéis aí, porque a gente não conseguiu confiar nas mãos de Deus, né? E a gente conhece a história. Ismael, ele vai começar a dar problema ali com Isaac, e Abraão vai expulsar o menino aí de casa. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né? Até então, o Abraão ali, ele tinha um grande significado, né? Porque Deus, sempre quando ele muda o significado do nome de alguém, ele muda também o destino dessa pessoa, né? Porque Abrão, ele significa pai elevado ou pai exaltado, né? Pai elevado ou pai exaltado. Já Abraão significa pai de muitas nações ou pai de multidões. Então, quando Deus ele muda o nome de Abraão, ele muda o destino também de Abraão. Abraão, você nasceu para ser um pai elevado, mas mais do que um pai elevado, eu vou fazer você de uma grande nação, tá? Então Deus ele muda algo na estrutura ali da vida de Abraão. E aqui eu já deixo uma curiosidade, né? Perceba, ó, tá escrito o nome aqui, né? Abraão. Eu vou escrever aqui embaixo, eu vou tentar, né? Porque com o mouse aqui é difícil. Como era o nome dele antigo, né? O nome dele antigo era isso aqui, ó. Abrão. Qual que é a diferença de Abrão para Abraão? Uma única letra. Deus só acrescentou uma pequena letra no nome de Abraão e já mudou todo o destino dele. Ou seja, Deus ele não precisa agir ou fazer algo grandioso para mudar o destino de alguém. Deus pode fazer uma pequena movimentação que muda todo o destino de uma nação. Perceba isso. Uma pequena mudança que Deus faz mudou o destino de uma grande nação. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é algo que para a gente refletir, que Deus ele não precisa mudar algo de forma extraordinária para a gente saber que Deus está fazendo alguma coisa. É um pequeno detalhe que Deus faz, já surge um grande efeito. Tá? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar aí? Entrou aí Celcinho, entrou a irmã Carol, entrou outros irmãos aí. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. E vamos lá. Deus ele muda o nome de Abraão e também Deus ele institui a circuncisão, né? A circuncisão ela passa a ser ali um sinal na carne, um sinal no corpo, em que todos que tivessem essa marca eles seriam propriedade, né? É um sinal que você teria aliança com alguém. E neste caso aqui é com o nosso próprio Deus, né? Gênesis 17 e 18 tem ali a questão, o 18, os anjos são recebidos na casa de Abraão, e esses anjos aqui é o próprio Deus, tá? Gênesis 19, Abraão envia Isaac para fazer ali envia Isaac não, irmãos, desculpa, aqui envia Ismael, tá? Abraão envia Ismael em Gênesis 19, estou mostrando a linha do tempo para vocês. Gênesis 21, nascimento ali do filho prometido, que é Isaac. 22, a prova do sacrifício de Isaac. Lembra que Isaac foi posto ali por sacrifício, né?
Após o sacrifício de Isaac, vem Gênesis 23 falando da morte de Sara. Gênesis 24, Abraão envia Isaac até os seus parentes para ele se casar. Gênesis 25, Abraão se casa de novo com Quetura, tem outros filhos e morre. Tá? Então aqui, irmãos, eu acabei de resumir a história de Abraão para vocês. Tá? A história de Abraão acontece de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 25. Ele envolve esses pontos que eu acabei de mencionar, dessas histórias. Óbvio que aqui eu não consigo entrar em cada detalhe dessa história, justamente porque senão a gente vai ficar preso aqui no livro de Gênesis até o final do ano. Né? E eu preciso chegar com vocês até a próxima sexta-feira. A gente precisa chegar em Deuteronômio. Então, aqui eu só dei um resumo, eu preciso que vocês entendam, né, o contexto das histórias. Então, por isso que eu trouxe esse grande resumo aqui para vocês. Alguém tem alguma dúvida aqui nessa parte? Tem alguma dúvida em algum momento dessa história? O que aconteceu? O que deixou de acontecer? Eu não vou conseguir entrar em miúdos aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre a história de Abraão, sobre alguma particularidade, né, desde o Gênesis 12 até o Gênesis capítulo 25. O momento é agora, pode perguntar, se tiver alguém querendo alguma dúvida, pode falar. Não? Então vou avançar, tá bom? Abraão, ele foi conhecido aí como pai da fé, né, a fé de Abraão, ou pai dos crentes, lá em Gálatas 3, 7, 9, 29, é destacado isso. Por quê? Abraão, ele teve, depois da sua chamada ali, né, ele foi um homem que teve uma vida dedicada a crer em Deus e a obedecer e se relacionar com ele de forma, assim, de olhos fechados, né? Irmãos, quem que em sã consciência vai levar o seu único filho para sacrificar a Deus? Quem que em sã consciência faz isso? Né? E Abraão ali, ele sem pestanejar, Deus pediu o filho ali, ele foi lá e levou o filho dele para sacrifício ali a Deus. Isso aqui é fantástico, porque mostra o nível de entrega de Abraão a Deus. Tá? Nível de entrega Abraão a Deus. Detalhe, sabe quantos anos que Isaac tinha quando ele foi oferecido ali? Isaac tinha por volta, irmãos, por volta dos seus 30, 35, quase 40 anos de idade. A gente, quando olha o texto ali, a gente acha que Isaac era uma criança, mas não. Isaac já era um adulto já. E ele leva Isaac e ele não quer nem saber, ele leva Isaac, mesmo ele sendo adulto ali, leva para o sacrifício, e aí a gente vê como ele criou Isaac, porque Isaac adulto poderia bater no pai, Isaac poderia ter empurrado o pai, ter falado, não, meu pai ficou gagá aqui, né, meu pai, ele nem sabe o que ele tá fazendo, eu vou sair correndo daqui, mas não, Isaac foi lá, deixou o pai amarrar ele, deixou ele colocar no altar, enfim, a obediência que Deus tinha para Abraão, ele conseguiu passar para o seu filho, e o seu filho também confiava em Deus, confiava em seu pai da mesma forma, tá? Pastor, da onde que o senhor tira que Isaac tinha essa idade? Irmãos, o próximo capítulo do livro que eu acabei de mostrar para vocês ali, Abraão, por conta da morte de Sara, ele envia Isaac para se casar. Irmãos, não se casa uma criança. Não se casa uma criança, né? E a gente tem ali a idade de Isaac quando ele foi lá para o casamento. Então, é interessante demais, né? Por que ele foi conhecido como pai da fé? Justamente porque ele tinha muita fé em Deus. Ele tinha tanta fé em Deus, ele confiava tanto em Deus, que o próprio Deus desceu para falar com ele. Eu acabei de passar aqui para vocês, os anjos visitaram a casa de Abraão, e ele tinha essa sensibilidade, né? E por que ele tinha tanta fé? Primeiro, pela forma que Deus chamou ele, né? Ur dos Caldeus era conhecido ali muito pela idolatria que havia naquele lugar. E ele teve que obedecer em meio ao paganismo.
sem experimentar nada da parte de Deus. Ou seja, Deus, ele não chegou assim com um querubim no quarto de Abraão, com luz, com fogo, né? E falou, olha, eu sou Deus, tal. Não. Deus chamou Abraão do nada, Abraão não estava enxergando nada, só ouviu o chamado de Deus e foi, né? Largou todos os ídolos, largou tudo e só foi. E nessa caminhada com Deus, o que Deus fez? Deus prometeu uma terra para ele. Deus falou, olha, eu vou te dar uma terra. E ainda Deus ele deu até um spoiler do que ia acontecer, né? Depois você lê lá em Gênesis capítulo 15, Deus falou que o povo ia ficar 400 anos cativos. Deus já tinha falado para Abraão o que ia acontecer com o povo lá de Moisés. Lembra que Moisés, o povo ficou 400 anos escravo no Egito? Deus já tinha falado isso para Abraão, que o povo ia ficar escravo por 400 anos, que Deus ia fazer isso. Então ele vai enfrentar vários desafios, né? Quais são esses desafios da vida de Abraão? Primeiro, a chamada. Deixar a terra que ele vivia, deixar os parentes, deixar as posses, deixar os relacionamentos, tudo que ele tinha ali, para quê? Para ir para uma terra que Deus havia prometido. Que terra que é essa? Nem Abraão sabia. Ele foi descobrindo durante o caminho, né? Deus ele falou assim, ó, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. E ele vai na chamada, ele vai de Harã, que é ali a cidade, para Canaã, e isso necessitou da compreensão ali dos nativos. Durante o caminho ele teve um problema familiar, ele teve a separação do seu sobrinho, né? Seu sobrinho se separa ali dele ali, e além do sobrinho se separar dele, ele ficou com a pior parte. Lembra que Abraão fala para Ló, fala assim, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai falar que eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. O que era para o sobrinho ter falado pro tio, né? Para Abraão, ô tio, o senhor me deu guarita, o senhor cuidou de mim até aqui, o senhor me sustentou até aqui, escolhe você para onde que você quer ir e eu vou para o outro lado. Mas não, né? Ló, ele foi ali querendo olhar a terra, querendo sair por cima do tio, escolheu a terra mais bonita. Essa terra mais bonita era ali as margens de Sodoma, e a gente já sabe o que aconteceu, né? Sodoma e Gomorra foram destruídos aí por Deus, né? E Abraão ficou com os piores pastos. Mas é aqui que eu já reservo também algo para vocês. A Bíblia vai dizer que Abraão prosperou e muito, né? Na onde que ele prosperou? Nos piores pastos. Porque não foi o local que determinou se Abraão ia vencer ou não, mas quem estava com Abraão naquele local. Abraão, ele recebeu, né, o pior pasto, mas ele tinha Deus do lado dele. Então, aqui eu começo a ver que não importa o que chega para nós, né, o que a gente recebe. Importa quem está do nosso lado enquanto a gente recebe. Porque Ló recebeu os melhores pastos, mas, em consequência, também recebeu chuva de saraiva e destruição. Abraão recebeu o pior pasto. Em recompensa, ele também recebeu ali prosperidade da parte do Senhor. Ele prosperou em um lugar desfavorável. Depois, ele enfrentou ali os filisteus na disputa de águas, né? Ele foi cavando poços ali e teve que enfrentar os filisteus. Depois teve que enfrentar, né, a guerra dos 5 reis, onde ele com os seus servos ali teve que enfrentar 5 reis para libertar o sobrinho que já tinha passado o pé nele ali, né? Então, irmãos, esses foram os desafios da vida de Abraão, fora a espera pelo filho, né? A espera pelo filho ali. Aqui, óbvio, é resumido a história de Abraão. Perceba que quem que chamou Abraão? Deus. Gênesis capítulo 12. O próprio Deus vai chamar Abraão. E aí eu já venho e mostro para vocês os desafios da vida de Abraão. Não era para ser o contrário? Não era para ser aqui, ó, as vitórias da vida de Abraão? Porque a gente traz muito glamour, né, pro chamado. E a gente acha que Deus chamou, não vai ter desafio. Deus chamou, não vai ter impedimento. Deus chamou,
vai ser tudo um mar de rosas, né? Aceitei Jesus, agora minha vida vai ser sem nenhum problema. Irmão, isso aí é utopia, isso aí é mentira, tá? Deus, foi o próprio Deus que chama Abraão, e a vida de Abraão foi cercada por desafios. Na sua vida, até você ir embora, né, para o céu ali, até Deus te chamar ou vir um arrebatamento, irmão, na sua vida vai ter muitos desafios. Muitos desafios. Não é porque Deus te chamou que você está isento de viver desafios. Mas o que você tem a certeza é que em todos esses desafios, Deus vai estar com você. Tá? Você nunca vai estar sozinho nesses desafios. Deus ele vai estar do seu lado e a todo momento, porque a gente vê isso na história de Abraão. Deus chama Abraão, Deus não protege Abraão dos desafios, mas Deus esteve com Abraão em todos esses dilemas, né? Em todos esses desafios a gente vê a mão de Deus sobre a vida de Abraão. Certo, meus irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me acompanhando aí? Eu vou tomar uma água. Me dê um sinal aí que tá tudo bem. Senão eu vou ver que eu tô falando sozinho. Beleza, a irmã André já mandou o joinha. Celcinho também. Celcinho faz aula 2 vezes, tá, irmãos? Ele assiste aqui na sexta e vai na segunda presencial e assiste presencial a mesma aula. O Celcinho tem sede. Né, Celcinho? Celcinho é cheio de sede. Isso aí, Vaz. Tem que comer da palavra, velho. Vamos lá, irmãos. Prosseguindo aqui. Procedimentos religiosos da época. A época que a gente está dizendo aqui é pós-dilúvio e estava cheio de malícia e maldade humana. Culto a outros deuses, né? Tinha os panteões ali. Nos cultos cananeus, só para vocês terem uma ideia, havia sacrifícios humanos, prostituição, fazia parte da adoração do templo, um culto ao ego, né? E aí, nesse meio pagão, nesse meio de sacrifícios humanos, de prostituição como culto, no meio desses panteões, vem Abraão edificando altares a Deus de Israel e não cultuava em altares pagãos, né? Olha que interessante. No meio de toda essa promiscuidade que existia na época, vinha Abraão na contramão do mundo, adorando a Deus e cultuando a Deus. Então, ele vivia numa época que não tinha igreja, que não tinha outros crentes, não tinha outras pessoas que adoravam a Deus, né? Tudo em volta dele ali era pagão. Mas o que Abraão tinha? A promessa, né? Ele tinha uma promessa. Deus lhe apresentou um plano e fez esclarecimentos sobre a concretização desse plano. E nesse plano incluía uma descendência, uma terra e uma bênção. Quais foram as promessas de Deus para Abraão? Uma descendência, uma terra e uma bênção. Deus prometeu que dele viria uma grande nação, Deus prometeu que daria uma terra para ele e para a sua descendência, e Deus prometeu a bênção sobre a vida de Abraão. Tá aí os versículos falando sobre cada uma delas, tá? Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 14, de 3 a 17, Gênesis 15, de 5 a 7 e Gênesis 17, de 1 a 8. Então, Abraão, ele viveu sob a confiança que a promessa iria se cumprir. Ele viveu dessa maneira, tá? Mas aqui, ó, eu quero dizer algo para vocês. Essa imagem aqui me fez lembrar, né? Sabe aquela famosa parte da história de Abraão que Deus fala para Abraão, sai da sua tenda aí e tenta contar as estrelas. Eu não sei se vocês se recordam disso, tá em Gênesis capítulo 14. Deus vai falar, Abraão, sai da tua tenda aí e vê se você consegue contar as estrelas. E aí a Bíblia vai dizer que Deus fala assim, assim também será a tua descendência. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a terra que Deus prometeu para Abraão era essa terra aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes, dei esta terra, do ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, e a terra dos
queneus, dos quenezeus, dos cadimeus, dos hititas, dos ferezeus, dos rafaíns, dos amorreus, cananeus, gigazeus e os jebuseus. Irmãos, Deus está prometendo uma terra para Abraão aonde já havia pessoas lá. E lembrando, Deus está falando aqui com Abraão, um Abraão que é velho, um Abraão aqui que não pode gerar, né? Já está velho, não pode gerar, e Deus fala para ele, sai da tua tenda e olha para o céu, olha para as estrelas e vê se você pode contar. Só que aqui vem um detalhe muito interessante, irmãos. Esse momento que Deus fala assim, ó, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, irmãos, era de dia, não era de noite. Depois você lê a Bíblia para você ver, era de dia. E aí eu te pergunto, como que conta as estrelas de dia, irmãos? Não dá para contar as estrelas de dia. Não tem como contar as estrelas de dia. Mas aí eu faço uma pergunta, quando Abraão estava olhando para o céu, as estrelas estavam lá ou não? Quando Abraão estava ali, fora da tenda, olhando para o céu, as estrelas estavam no céu, sim ou não? Sim, as estrelas estavam lá, só que Abraão não estava enxergando. Por que Abraão não estava enxergando? Porque estava de dia. O que Deus estava querendo mudar na cabeça de Abraão? Deus estava querendo mostrar para Abraão que, a partir daquele momento que ele começou a andar com Deus, Abraão não iria mais andar por vista. Abraão não iria mais andar por aquilo que ele vê, mas Abraão, a partir daquele momento, iria andar por aquilo que ele crê. Deus estava ensinando Abraão, dizendo, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, não consegue, né? Mas as estrelas estão ali. A partir de hoje, Abraão, você não anda mais por aquilo que você vê, Abraão. Você tem que andar por aquilo que você crê. Você tem que crer que as estrelas estão ali. Da mesma forma, eu estou te prometendo uma terra que está cheia de gente lá. Mas você precisa crer. A sua descendência vai tomar posse daquilo. O que eu quero dizer para vocês que quando Deus vem fazer uma promessa para mim e para você, nem sempre vai ser fácil você conquistar essa promessa. Mas já aprendeu aqui hoje na nossa aula, Deus não anda por vista, porque por vista a terra tá cheia, ó, cheia de gente na terra. Por vista seria impossível, por vista não ia dar certo, mas Deus não chamou eu e você para andar por vista. Deus chamou eu e você para andar por fé. Você não anda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê, tá? Então, recebe aí, tá, irmãos? Isso aqui é algo muitíssimo interessante, tá? E aí, essa terra, perceba, tá cheio de gente na terra. Ó, quem que tá na terra? Cadimeus, os quenezeus, os hititas, os fariseus, os girgazeus, cananeus, jebuseus, tudo a turma do eu aí, né? E essa terra é a terra que Josué, lá na frente, vai entrar e vai batalhar com o povo, e tudo de uma profecia de alguém que debochou do seu pai. Então, ou seja, a profecia ela foi lançada, Deus ele prometeu a terra, mas a terra ia ser tomada, ou seja, Josué ia ter que entrar na terra e batalhar por ela. Deus, quando faz uma promessa pra gente, a gente acha que a promessa vai cair na nossa mão de mão beijada, mas não. A gente tem que aprender a entrar, ou seja, tomar posse da promessa e batalhar por ela. Qual é a certeza e a única certeza que a gente tem? A gente vai ganhar essa batalha. Só que se a gente não batalhar, meu filho, se a gente ficar só olhando para o céu aí e esperando alguma coisa, nada vai acontecer. Então Deus promete a terra para Abraão, mas quem vai pisar, quem vai conquistar e quem vai tomar posse vai ser Josué, quase 500 anos depois que Deus fez a promessa para Abraão. Olha que loucura isso. Quase 500 anos depois. Então, quando Josué... Por isso que no livro de Josué é um livro só de batalha e de guerra. Por quê? Josué teve que lutar com toda essa turma aqui, ó. E expulsar eles lá da terra para que o povo tomasse posse ali da promessa de Deus. Tá? Abraão creu mesmo diante as dificuldades e impossibilidades. Essa fé
de Abraão foi imprescindível a missão dele, principalmente em um teste de fé quando Deus pediu o sacrifício do Isaac. Lembra que eu falei para vocês? Ele teve que enfrentar a disputa pela terra, né? Ali com o seu sobrinho Ló, a invasão dos reis, força dos filisteus, destruição de Sodoma e Gomorra, enfim. Se Abraão não tivesse uma fé muito bem fundamentada em Deus, Abraão não tinha como tomar posse da promessa dele e não teria sido o homem de fé que nós conhecemos hoje, tá? Então, meus irmãos, essa, de forma bem resumida, é a história aí do pai da fé, de Abraão. O que acontece? Abraão, Gênesis capítulo 25, ele vai morrer. Uma hora ele vai passar ali o cajado, ele vai passar a autoridade, ele vai passar ali a promessa em diante. Quem que vai assumir? Seu filho, o filho da promessa, Isaac, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre Isaac, tá bom? Então bora lá, a gente tem até o intervalo aí para falar de Isaac. Isaac é o filho da promessa, ele foi um personagem muito importante na construção da base progenitora de Israel. A sua história, por mais que ela seja bem mais simples que a do pai, né, Abraão, ela foi marcada ali por fatos significativos e bem relevantes para quem estuda aí essa questão da fé e aliança com Deus, tá? Quais foram os desafios que Isaac enfrentou? Então, desde criança, ele já enfrentou o problema Ismael, né? Seu irmão perseguia ele desde criança. A Bíblia fala isso em diversas fontes, né? Gálatas 4, 29 vai falar sobre isso. Primeiro desafio de Isaac foi ali o seu irmão Ismael. Então, desde criança, por ele ter a promessa, ele já foi perseguido, ele já tinha desafios. Olha só, irmãos. Né? A gente, às vezes, por ter a promessa de Deus e por não desistir da promessa de Deus, às vezes quem está em nossa volta, o nosso próprio filho ali, própria filha, as pessoas próximas ali, já são perseguidos por conta da promessa que Deus tem na nossa vida. Na nossa vida. E Isaac, desde pequeno já foi perseguido por Ismael. Segundo desafio da história dele, né, a história do seu sacrifício. O pai quis matar ele. E palavras claras foi isso, Abraão quis matar Isaac. Não tem como eu falar que não, né? E ele foi obediente, ele foi submisso e teve respeito com o pai ali em Gênesis 22. Outro desafio, o casamento com a Rebeca. Ele sentiu um vazio muito forte da morte de Sara, que é sua mãe. E esse luto, essa tristeza, só foi desfeito no casamento dele em Gênesis 24, versículo 63. Outro desafio que ele teve também como o pai foi o conflito com os filisteus. O mesmo problema que o pai teve ali no quesito da disputa de águas, Isaac também teve este problema, tá? A história de Isaac é essa, tá? Tá bem resumida aí na tela, se vocês quiserem anotar. Para pregar, isso aí é maravilhoso, esses resumos assim são muito bons para pregar. Mas resumindo aqui, irmãos, a história de Isaac é só isso, tá bom? Só isso, né? Ele foi alguém ali que foi filho de um homem muito temente a Deus, que tinha muita fé em Deus. Abraão conseguiu passar isso para o filho. Isaac é alguém que era devoto também a Deus, tinha muita fé em Deus. E ele venceu todos esses desafios justamente porque ele tinha a promessa de Deus. Então tá vendo que não importa quem seja, se tem uma promessa sobre aquela pessoa, vai ter desafio. Não tem para onde fugir. Vai ser difícil mesmo. Mas da mesma forma que Abraão venceu, que Isaac venceu, você também vai conseguir. E deixa eu ver aqui só o que a irmã Annelise colocou aqui. Isaac também mentiu por não ser casado com Rebeca para Abimeleque. Muito bom isso que a irmã Annelise falou. Eu já ia citar dois fatos, um deles seria esse. Abraão, ele errou,
tá? Todos os personagens da Bíblia erraram. Erraram e erraram feio, tá? A Bíblia, ela nunca escondeu nenhum dos erros dos seus personagens. E a gente tem que tirar da nossa cabeça que só porque a gente é escolhido por Deus, a gente nunca mais vai errar. Ou algum pastor, ou algum, sei lá, algum obreiro, alguém da igreja nunca vai errar. Irmãos, a gente vai errar. E não é porque a gente errou que a gente está destituído da promessa de Deus. Porque a gente não pode permanecer no erro. Mas errar, nós todos vamos errar. Abraão mentiu. Abraão, ele mentiu ali pro faraó, né? Abraão, ele desobedeceu ali na questão do filho. Isaac vai passar pela mesma coisa que o pai, como a irmã Elise citou aqui, ele vai também mentir. Isaac, ele vai também ali passar pelos mesmos desafios que o pai passou. Parece que é algo cíclico, né? E a gente chama isso de portas, tá? Na igreja onde eu frequento lá, a gente tem algo que a gente chama de mapeamento, que é justamente identificar essas portas, né? Então, por exemplo, desafios. Quais foram... Eu já respondo, tá, irmã Elise? Os desafios, por exemplo, que o meu pai passou, eu provavelmente vou passar. E a gente chama isso de portas. Então, vícios que meu pai e minha mãe tiveram, provavelmente passou para mim, né? Mas o que acontece? Eu já nasci no berço evangélico. Então, quando eu nasci, só dando um exemplo, tá, irmãos? Eles já eram cristãos e eles já tinham cortado isso, né? Eles já tinham cortado essa porta, eles já tinham fechado essa porta na minha vida. Porém, eu tenho essa tendência. Então, por exemplo, meu pai, ele antes dele se converter ali, há muitos anos atrás, ele era quase como alcoólatra. Meu avô, por parte de pai, também, né? Então, eu tô só dando exemplo aqui, tá, irmãos? Provavelmente o filho, ele já nasce com essa tendência, tá? Ele já nasce com essa tendência ao alcoolismo, por exemplo. Mas como está dentro a pessoa nasceu no berço evangélico, essa porta é fechada. Só que os desafios, eles são cíclicos. Os mesmos desafios que Abraão passou com o rei, com a questão da disputa de água, com a questão ali da mentira, com a questão ali de não confiar, as mesmas coisas que ele passou, o filho também passou. Então ele caiu no mesmo erro. E lá na frente a gente vai ver que Jacó, filho de Isaac, vai cair nos mesmos erros. Vai mentir para o pai, vai mentir para Labão, vai fazer toda aquela questão ali que a gente já conhece, né? Então é muito importante a gente mapear as portas que a gente tem na nossa vida, orar e fechar essas portas, principalmente orando aí para os filhos, tá? Aqui eu só estou dando um gancho aqui do que vai acontecer, mas perceba que é cíclico, tá? O que o pai passa, o filho vai passar, então tem que tomar cuidado, tem que andar ali sempre de olho, olhando redobrado. Se o pai foi alguém que foi usuário de droga, se a mãe foi alguém que se prostituía, se o pai foi alguém que jogava ali, né, era viciado em jogo, se meu pai ou minha mãe, sei lá, era viciado em alguma coisa, provavelmente os filhos vão ter tendências, vão ter portas na vida ali voltada para isso. Vai se manifestar? Vai ser essa porta aberta ou não? Não sei. Mas tem que ficar em cima, tem que orar, tem que fazer mapeamento, tem que buscar e desligar essa autoridade aí no mundo espiritual, tá? Quais foram as consequências dos erros de Abrão? A consequência, irmã Enelise, foi para a vida de Abrão, foi a casa dele ser dividida, né? Ele teve um filho que foi Ismael, que viveu longe dele, que ele teve que expulsar de casa, que teve problema familiar. Então, ele teve um baita problema ali dentro da própria casa. Com o faraó, ele quase foi morto por conta disso. Teve ali pragas, né? A gente conhece a história ali, que mais pessoas pagaram por conta do erro de Abraão.
Mas óbvio, Deus é misericordioso, Deus perdoou todos esses erros, óbvio que ele se arrependeu, e é o que eu disse aqui, erraram, mas não permaneceram no erro, tá? Não permaneceram no erro. Moisés errou, Davi errou, Salomão errou, os discípulos, todos eles erraram. Qualquer personagem bíblico que eu for falar aqui, irmãos, erraram, tá? Todos vão errar. A diferença é, eles não permanecem no erro. Ok? E aqui, irmãos, eu finalizo a história de Isaac. A história de Isaac ela é bem curta, tá? Perto ali dos outros patriarcas. Então, já resumi aqui a história. Opa, a irmã Luana. Já resumi a história de Abraão. Agora eu vou para... Já falei de Isaac. E agora eu vou para os continuadores da promessa. Por quê? Deus fez a promessa... Aí a gente tem 15 minutinhos. Deus fez a promessa para quem? Para Abraão. Abraão, ele teve ali... Lembra que eu falei? Ele teve filhos e filhas, tá? Abraão, depois da morte de Sara, ele vai casar com Quetura e ele vai ter filhos e filhas. Ele não teve só Isaac e Ismael, tá bom? Mas a promessa estava sobre quem? Sobre Isaac. Aí vem a pergunta, e os outros filhos de Abraão? A Bíblia não cita, tá? Óbvio, eles se tornaram ali inimigos do povo de Deus mais para frente, mas a Bíblia não vai citar nada sobre eles. Foram prósperos, foram grandes, mas a Bíblia não cita. Então, a promessa Deus faz para Abraão, de Abraão passa para Isaac, que é seu filho. Isaac, ele vai ficar velho um dia e vai passar para os continuadores da promessa, que é o que a gente vai continuar vendo aqui, tá? Quem são esses continuadores da promessa? Então, vamos lá. Isaac, ele teve 2 filhos. No livro de Gênesis, capítulo 25, vai dizer que Rebeca era estéril. Porém, Isaac orou a Deus e ele abriu a sua madre. É Isaac que vai, ali na passagem de Isaac, que a gente vai ter o primeiro relato de gêmeos na Bíblia, né? O primeiro gêmeos que surgiu na Bíblia foi ali no livro de Gênesis. E vai nascer aí 2 pessoas, né? 2 homens ali, filhos de Isaac, que é Esaú e Jacó, né? São 2 nações, o maior servirá ao menor. O que acontece? A mulher, a Rebeca, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Isaac vai lá, ora a Deus e ela engravida. E ela sofre muito, né, nessa gravidez. Ela tinha muitas dores nessa gravidez. E Isaac orando pela mulher, Deus falou, ela está sofrendo assim, porque no ventre dela tem 2 nações. E o maior vai servir o menor. O maior vai servir o menor. Deus ele já libera essa profecia aí, essa palavra sobre eles. E aqui, esses 2, né, Jacó e Esaú, eles vão ser, né, uma das maiores nações de todos os tempos. Então, a gente tem Jacó, que vai vir a nação de Israel, e de Esaú a gente tem a nação dos Edomitas. E os 2 vão ser grandes nações. E a gente vê que Rebeca, ela estava tendo muitas dores, né, para gerar, justamente porque ela estava gerando 2 nações. Ela estava gerando 2 projetos que eram assim gigantescos. E gerar projetos grandes não é fácil. Gerar projetos grandes é desconfortável. E Deus já tinha liberado a palavra. 2 nações e o maior servirá o menor. E o que vai acontecer? No livro de Gênesis, de 25 a 28, já estou no capítulo 25 e 28 de Gênesis, mostra a história de Jacó. Então, o seu nascimento, o seu relacionamento com os pais e a disputa que ele teve ali pela primogenitura e a bênção recebida. Tá? Eu vou citar isso aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou citar mais para frente sobre isso. Tá? Só para mim confirmar aqui, para mim não entrar aqui e pular alguma coisa para vocês.
a nação de Esaú é Edom, Edomitas, vem de Esaú. Gênesis 29, 49. A Bíblia vai dizer que, de Gênesis 29 a 49, Jacó, a história de Raquel, Lia, Jacó enriquece, luta com Deus, ele tem 12 filhos, conta ali a história de José, e Jacó desce para o Egito. Então, aqui é o famoso resumão, né? De Gênesis 25 a 28 é a história de Jacó antes de ter a família. De 29 a 49 é a história de Jacó com a sua família e toda aqueles pontos que a gente conhece, dele fugindo, dele enganando o pai, dele fazendo toda aquela questão que a gente conhece ali da história de Jacó. Então, por que eu gosto de colocar esse resumo aqui? Alguém falou de Jacó, você já sabe na mente mais ou menos onde que está. Né? Alguém está falando da luta de Jacó com Deus. Então, se é antes da família, Gênesis 25 a 28, mais ou menos. É assim que a gente memoriza os textos bíblicos, é fazendo esses resumos, entendeu? Pode falar, irmã Elise. Não, a minha dúvida é que eu nunca entendi muito bem essa parte de Jacó ter lutado com Deus e ter ficado manco. Uhum. Eu nunca entendi o porquê disso direito, sabe? Perfeito. Eu vou só continuar aqui, porque agora eu vou contar essa história aqui, ó, do nascimento, da disputa da primogenitura e da bênção recebida. E já eu vou falar da luta. Se não der tempo, antes de acabar a aula, eu falo dessa luta dele com Deus para tirar essa dúvida, mas eu vou explicar tete a tete ali essa história, tá bom? E aí eu explico essa luta dele com Deus. Então vamos lá. A questão da primogenitura. Antes de entrar na primogenitura, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando vai acontecer o nascimento de Esaú e Jacó, óbvio, eles eram gêmeos, eles nasceram juntos. Esaú, ele nasceu primeiro. Ele saiu da barriga primeiro. Só que quando eles tiraram Esaú, Jacó estava com a mão no calcanhar de Esaú. Então, imagina a cena. Eu sei que é meio desconfortável. Tirando Esaú, e na hora que puxa o pé da criança, tem uma mão ali agarrada. Né? Tem uma mão agarrada. E essa mão agarrada é de Jacó, vindo ali na bota do irmão, né? Esaú. E por isso que ele recebe esse nome de Jacó. Esaú significa vermelho, né? Provavelmente ele era ruivo. E ele recebe esse nome de Esaú. E Jacó, o significado do nome de Jacó não é enganador, não é ladrão, não é nada disso. O significado do nome de Jacó é aquele que agarra. O significado do nome de Jacó é aquele que agarra. Tá? Por que ele teve esse nome? Porque ele nasceu com a mão agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Tá bom? Já ouvi na pregação alguém dizendo que o nome dele era enganador, e não sei o quê. Irmãos, é tudo falácia, tá? O significado do nome de Jacó é aquele que agarra. A própria Bíblia explica isso, tá bom? Eu preciso só explicar isso aqui para vocês antes de passar. Então, Jacó é aquele que agarra, né? Jacó é aquele que agarra. E havia uma bênção para o primogênito. O que era? É a chamada bênção da primogenitura. Era uma condição estabelecida por direito ao primeiro filho, né? Ao filho primogênito. Isto é, filho do sexo masculino nascido da família. O primeiro homem da casa, ele tinha como se fosse um bastão de homem da casa, né? Por exemplo, esse primogênito, ele, na falta do pai, era ele que iria, como que eu posso dizer, ser o homem da casa, ele que iria comandar as coisas. Quando o pai morresse, a parte da herança, ele recebia a dupla parte da herança. Havia todo um privilégio ali para quem era o primogênito. E aí o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que a mãe Rebeca, a mãe de Jacó, ela
por gostar mais de Jacó, tá? Ela vai ouvir Isaac. Isaac já estava velho, Isaac já estava para morrer. Eu tenho 6 minutos, eu vou tentar contar a história aqui. Isaac já estava velho, já estava para morrer. E ela vai ouvir Isaac dizendo assim para Esaú, o mais velho: Esaú, caça para mim. Eu estou parafraseando, tá, irmão? Caça para mim um animal, faz para mim um guisado desse animal aí, que eu quero comer esse animal. E quando eu comer ele, eu vou te dar a bênção. Que bênção é essa? A bênção da primogenitura, tá? E é essa bênção que Jacó vai enganar o irmão para receber. Enganar o irmão não, ele vai enganar o pai para receber, tá? A bênção da primogenitura. E o que era essa bênção? Esses privilégios que eu acabei de explicar para vocês. O irmão sai para caça, né? E antes ali dele... ele já tinha voltado, né? Eu acho que eu confundi um pouco a linha do tempo. Antes dele sair para a caça ali, né, uns dias anterior a essa caça de Esaú, Jacó vai lá e ele faz ali um guisado de lentilhas, né, que era o prato preferido aí de Esaú, e oferece para o irmão. O irmão chega da caçada cheio de fome, né, quase, a Bíblia vai dizer que ele estava quase morto de fome, e o irmão vem com aquele prato ali, quentinho, né? E ele fala pro irmão assim: irmão, você quer comer isso aqui, né? O Esaú ali com fome e tudo mais. E Esaú fala assim: lógico que eu quero, me dá isso, senão eu vou morrer de fome. Aí é onde Jacó fala: eu quero a primogenitura, eu quero a bênção da primogenitura, né? E Esaú simplesmente abre mão dessa primogenitura. Tá? Então aqui tem os privilégios e responsabilidades do primogênito. Então ele teria a maior parte da herança da família, ele teria direito a uma bênção especial, ele teria a autoridade transferida pelo pai, né, dando o status e o nome para ele, e ele tinha também o dever de cuidar dos pais enquanto de idade avançada. Tá? Eu vou deixar um pouco nessa tela para os irmãos que quiserem anotar. Quando vocês forem pregar sobre isso, irmãos, vocês têm que citar esses privilégios de alguém que era primogênito, tá? Vocês têm que citar isso aí, porque é algo muito interessante, tá? Eu só estou dando uma olhada no tempo aqui, se eu vou conseguir passar essa história adiante com vocês. Mas eu acho que eu vou deixar para depois do intervalo. Porque daí eu vou contar o que aconteceu depois dele trocar ali a primogenitura com a lentilha, né? O que vai acontecer aqui com Jacó no início da história dele. Mas eu vou deixar essa tela aqui e é interessante vocês saberem disso. Todo primogênito ele tem privilégios e responsabilidade. Então ele teria direito à maior parte da herança, uma bênção especial, autoridade transferida pelo pai, dando o status e o nome, e o dever que era cuidar dos pais. A promessa era para seguir quem? A promessa era para seguir com Esaú. Mas quem que roubou ali o direito de autoridade transferida, dando status e nome? Jacó. Jacó, a roubar a primogenitura, ele herda também a promessa. Por que ele vai herdar a promessa? Porque foi transferida pelo pai, dando status e nome para ele. Ou seja, é a mesma coisa de, sei lá, eu tenho uma baita de uma herança, e eu vou passar a herança para alguém. Eu vou passar ali de papel timbrado, ou seja, eu vou passar o status e o meu nome. Naquela época o nome era tudo. Então é por isso que Jacó, ele é aquele que vai continuar a promessa. Por quê? Porque ele conquistou esse direito através ali da autoridade concedida pelo seu irmão da primogenitura. Tá bom? Eu vou parar aqui. A gente só tem 2 minutos, não dá nem para me iniciar aqui o restante ali da conversa, mas a gente retornando, eu já continuo a história aqui, aí eu consigo ir sem parar. Eu tenho que ficar olhando o relógio e olhando se vai dar para me falar da história ou não. Irmãos, a gente agora são 8h30, a gente volta 8h45. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já deixa anotado aí que voltando a gente conversa sobre, tá bom? Então eu já mando o link para vocês lá. Vamos lá tomar uma água, ir no banheiro, pegar um café,